Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo super interessante. Eu gostaria de já iniciar esse vídeo perguntando pra você. Você acredita que Deus fala com a gente através de sonho? Será que Deus está tentando dar um recado pra nós? Será que Deus se manifesta mesmo através de sonhos? Ou será que é coisa da nossa cabeça? Será que é superstição? Então, gente, sinceramente, eu sou uma pessoa que Deus fala muito comigo através de sonhos. Então, eu tenho algumas experiências com sonhos. Assim, não de agora, mas desde sempre. Desde que eu era muito pequenininha, Deus sempre falou comigo através de sonhos. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado, porque nem todo sonho vem de Deus. Tem sonhos que simplesmente vêm da nossa memória, vem do nosso pensamento, vem das preocupações da vida, de coisas que a gente acaba pensando muito, ou tá vivendo uma fase assim meio turbulenta. Então a gente acaba sonhando. Então, assim, tem sonhos que são simplesmente sonhos, né? São sonhos da nossa mente, da nossa cabeça. Tem sonhos que vêm de Deus, tem sonhos que vêm do diabo. Então, sim, gente, Deus pode falar através de sonho, mas não é essa baciada como muita gente pensa que é. Então, às vezes a gente tem um sonho, assim, um sonho que aparentemente parece um sonho legal, a gente até gosta do sonho, a gente fala, não, peraí, acho que Deus tá querendo falar comigo através desse sonho. Mas será? Será que Deus está falando com você através desse sonho? Será que Deus pode falar com a gente realmente através de sonho, assim, do jeito que a gente imagina? E eu lembro, gente, que antigamente, quando eu era mais novinha, né, hoje eu tenho 26 anos, mas quando eu era bem novinha, eu tinha lá uma faixa de 13, 14 anos, eu era fissurada nessas coisas de sonho. Todo sonho que eu tinha eu falava, não, acho que esse sonho Deus está tentando falar comigo. E eu não sei se você já ouviu falar, mas existia uma revistinha, né, que se chamava João Bidu. Era uma revistinha para adolescentes. Gente, eu não perdia nenhum. E eu sempre estava lá vendo o significado dos sonhos. Toda vez que eu sonhava com alguma coisa, eu ia ver lá. Então eu gostava muito, inclusive eu acompanhava também através do site. Hoje, gente, eu não acredito mais nisso, eu acho que isso é superstição. Né? Não é todo sonho que a gente tem que Deus está querendo falar alguma coisa com a gente. Então, tem até alguns exemplos na Bíblia, inclusive, de homens de Deus, né, que Deus se revelou para eles através de sonho. Tem José, né? Tem Daniel, que além de sonhar, gente, eram homens que interpretavam sonhos, como José também. Além dele sonhar, ele também interpretava sonhos. Então, assim, gente, Deus fala, sim, através de sonhos. Tanto é, gente, que José, que é o marido de Maria, a mãe de Jesus, quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida, gente, Deus se manifestou para ele através de um sonho, por um anjo. Então, um anjo falou com José através de sonho para dizer que sim, aquela criança era o filho de Deus. Então, depois desse sonho, depois que Deus falou com José, José não se divorciou de Maria. Então, antigamente, uma mulher que estivesse grávida, um homem que estivesse noivo de uma mulher que estava grávida ou que não era mais virgem, ele podia entregar a noiva, podia se divorciar dela. Mas Deus se manifestou para ele, Deus se mostrou para ele através de sonhos. Então, sim, gente, Deus fala com a gente através de sonhos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, ter muita sabedoria, porque todo sonho, mesmo que seja de Deus, ele tem que estar de acordo com as escrituras bíblicas. Se não está de acordo com a escritura bíblica, mesmo que você pense que é de Deus, não é de Deus. Pode ser algo da sua mente, pode ser, né, até mesmo um sonho vindo do inimigo mesmo. Então, gente, ó, vou até mostrar pra vocês aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o que a Bíblia diz sobre os sonhos, tá? Vou mostrar alguns versículos pra vocês tirarem as próprias dúvidas de vocês. Lá em Eclesiastes, capítulo 5, ó, Eclesiastes, capítulo 5, no versículo 3. Porque da muita ocupação procede os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. E lá no versículo 7 diz assim, ó, porque como na multidão dos sonhos há vaidades, há também muitas palavras, mas tu teme a Deus. Então, assim, gente, Deus fala através de sonho? Deus fala. Mas a maioria dos nossos sonhos são da ocupação da nossa mente, são do dia a dia. Às vezes a gente acaba sonhando algo que a gente está vivendo naquele momento, algo que a gente ouviu, o nosso cérebro captou, essa coisa toda. Então, mesmo que Deus se manifeste, tem pessoas que sim, tem dom. Não é uma coisa que é baseada, sabe? Toda noite você vai dormir, toda noite você sonha. Né? Só se tiver algum propósito mesmo, Deus tiver alguma coisa, querendo te dizer alguma coisa através desse sonho mesmo. Mas não é essa baseada, gente. Não é dessa forma. E lá em Jeremias, gente, Jeremias 23, versículo 25. Eu vou ler a partir do 25 para que você entenda, tá? Tenho ouvido o que dizem os falsos profetas,
que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: eu sonhei, sonhei. Até quando isso sucederá no seu coração, no coração dos profetas que profetizam mentira e só profetizam coisas do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho para aquele que tem a minha palavra. Fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então assim, gente, Deus fala através de sonho? Deus fala através de sonho. Mas não é assim, sonhei, sonhei. Tudo que a gente sonha, Deus está falando comigo. A gente tem que ter muita cautela e muita sabedoria. Porque quando a gente fala que teve um sonho de Deus e esse sonho não é de Deus, a gente está mentindo, a gente está proferindo uma mentira. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E tem grandes exemplos na Bíblia, inclusive, né, gente, que fala de homens de Deus, que Deus se manifestou para eles através de sonho. José mesmo foi um grande exemplo disso. José teve um sonho assim muito grandioso, um sonho que Deus estava mostrando a grandeza da qual faria na vida de José. E ele, boca aberta, contou para os seus irmãos. Ele contando para os seus irmãos, levantou inveja no meio deles, né? E teve todo aquele processo. Então, assim, Deus fala através de sonhos, sim, mas nem todos os sonhos a gente tem que sair falando por aí. E a gente tem que ter muita cautela para saber se esse sonho é de Deus. Então, se você tem um sonho que você acha que foi um sonho de Deus, que é um aviso, que é alguma coisa assim, converse com alguém sábio, alguém entendido na palavra, porque até o nosso sonho que Deus está mandando para nós, até um sonho que vem de Deus, ele tem que estar em concordância com a Bíblia. Se não tem concordância com a Bíblia, não vem de Deus, né? Eu vou contar para vocês uma grande experiência que eu tive com essa história de sonhos, né? Quando eu era mais novinha, gente, antes mesmo de eu estar na igreja, eu ainda não tinha um relacionamento com Deus, não tinha encontro com Deus, e não era, assim, aquela pessoa de frequentar a igreja ainda. Então, eu não frequentava a igreja. Então, não posso nem falar que, eu fui manipulada por alguém da igreja. Não fui manipulada. Mas eu sempre tinha o mesmo sonho. Sempre o mesmo sonho. Nessa época, eu dormia no mesmo quarto que os meus irmãos. E esse quarto ele era bem grande, tinha a nossa cama lá e tal. E eu sempre sonhava, gente, com uma porta se abrindo no meu quarto. E essa porta, gente, sempre se abria. E eu tinha muito medo dela, né? Mas com o tempo, conforme eu fui começando a sonhar cada vez mais com aquela porta, eu fui começando a perder o medo. E eu fui começando a ter, vamos dizer assim, curiosidade. Até que um dia eu me levantei e fui até aquela porta e eu vi uma escada que descia até lá embaixo. Então, gente, presta atenção. Era um sonho, né? Uma porta que se abria na parede. E tinha uma escada que descia lá pra baixo. Eu sabia que aquela escada ela tinha um final, tinha um fundo, tinha tipo um cômodo lá embaixo. Mas eu via vários olhos vermelhos lá embaixo, né? Só que eu tinha curiosidade para saber o que tinha lá. E eu cheguei a descer três degrauzinhos, né? Mas quando eu olhei aqueles olhos vermelhos, eu tive medo, né? Eu tive medo e subi correndo, né? E quando eu subi correndo, eu olhei direito assim, pareciam leões, né, gente? Parecia leões. Inclusive, tinha alguns até que não tinha juba. Então, imagine você sonhar com um leão, né? Uma porta se abrindo no seu quarto, e quando você olha lá pra baixo, tem um leão sem juba. Imagina o medo. Mas, enfim. Eu comecei a ficar com medo, gente. Comecei a ficar com medo, comecei a não dormir bem. E eu não ficava falando muito isso pros meus pais, né? Mas, enfim, chegou um momento que meus pais colocaram a minha cama, né? Lá no quarto deles, na época. E teve um dia que eu acordei no meio da madrugada e eu sentindo um peso, assim, em cima das minhas pernas, né? Em cima das minhas pernas. Quando eu fui me levantar para olhar, eu vi um leão sentado, assim, na beira da minha cama. E ele era muito grande, tinha um pelo lindo, sabe? Um pelo amarronzado, meio caramelo, lindo, 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 lindo. E quando eu olhei para os olhos dele, eu vi bondade, sabe? Eu me senti tão segura, que eu sentei do lado dele, né? E eu encostei aqui. Ele encostou aqui em mim e eu encostei nele assim, sabe? Nunca mais eu sonhei que eu tive aqueles sonhos, nunca mais tive medo. Só que assim, gente, como eu não era da igreja, passou esses sonhos, eu parei de ter esse sonho, né? Especificamente esse sonho. E quando já era, aí muitos anos depois, eu já estava na presença de Deus, eu contei esse sonho para uma amiga, uma missionária, né? E ela me contou, ela falou assim que era Deus se mostrando para mim, né? Que aquele leão, né, que eu vi na escada, no fundo da escada, representava o mal, representava o diabo, e aquela porta que eu via, ela representava o mundo, né? Que Deus colocou um medo em mim, né? Apesar da minha curiosidade pelo mundo, Deus colocou um medo
né, para que eu não descesse aquela escada, porque se eu descesse, talvez eu nunca mais voltaria. Então, aquele leão que eu vi na minha cama, ele representava o leão da tribo de Judá. E realmente, gente, depois que eu comecei a pensar nisso, fazia totalmente sentido. Porque, assim, eu sempre fui uma jovem que, assim, eu sempre tive curiosidade, quando eu era nova, com as coisas do mundo. Só que eu nunca provei verdadeiramente dessas coisas. Então, assim, eu nunca fui aquela jovem de ir pra balada, de ir pra festa, se envolver com bebida, se envolver com drogas. Eu nunca me envolvi com nada disso, porque eu tinha um certo bloqueio, eu tinha um certo medo. Às vezes as minhas amigas iam atrás da rua, sabe, para fumar escondido, e eu tinha medo daquilo, eu morria de medo. Então existia realmente um medo em mim, um bloqueio, sabe, que me impedia, sabe, de me aprofundar no mundo. E quando ela falou isso daí pra mim, fez totalmente sentido, né? E eu sabia que esse medo, esse bloqueio era o próprio Deus. Então, assim, Deus me resgatou pra presença dele, Deus me trouxe pra presença dele muito novinha. Então, com 15, 16 anos, eu já comecei a ser atraída. Então, desde jovem, eu estou com Jesus. Então, assim, eu não tive a oportunidade de viver no mundo, né? Vamos dizer assim, de viver por algumas coisas, algumas circunstâncias. Porque, né, o leão de Judá me atraiu pra perto dele, graças a ele, eu me senti atraída por essa presença e não fui pro mundo. Será que Deus ainda fala comigo através de sonhos? Sim, gente, Deus fala muito comigo através de sonhos. Como eu falei pra vocês, não é aquela coisa baciada, né? Não é aquela coisa que toda noite a Dani tem um sonho, né? E é Deus falando com ela. Não, gente. Tem que ter um propósito, tem que ter um significado. Pra mim, todos os meus sonhos que era de Deus, tá? Que realmente era de Deus, tinha um significado pra mim, tinha uma importância. Uns vinham como sinais, outros como confirmação. Né, por exemplo, no meu tempo de espera, quando eu estava esperando pelo meu esposo, pelo Cláudio, quando a gente ainda não estava junto, mas Deus já tinha me prometido que um dia a gente ia se casar, eu tinha muitos sonhos mesmo. E eu lembro, gente, que eu sempre tive assim muitos sonhos dóceis com cachorro. Eu sempre sonhava com um cachorrinho, sabe, lindinho, fofinho, bonitinho, aquela coisinha linda. Eu sempre tinha, e quando eu tenho alguns tipos de sonho, gente, eles são repetitivos. Tipo assim, fica o mesmo sonho vindo, eu sonhando a mesma coisa por um longo tempo, até eu dar a devida atenção a ele, né? Então eu sonhava muito com um cachorro, bebezinho, lindinho, né? E eu lembro que uma amiga uma vez comentou comigo, falou assim: Dani, sonhar com cachorro? Sonhar com cachorro é o próprio cão, ela falou, né? E eu fiquei meio assim, né? Eu fiquei meio assim. E depois disso, gente, juro pra vocês, depois que ela me falou isso daí, nunca mais eu tive sonho dócil com cachorro, gente. Nunca mais. Todas as vezes que eu sonho com cachorro, eles falam comigo através dos sonhos. Quando eu sonho com um cachorro, tá? Quando eu sonho com cachorro, gente, é batata, que é o próprio cão querendo falar mesmo, gente. Porque, assim, tem sonhos que não é sonhos de Deus, que Deus tá te mandando, é o próprio inimigo mesmo. Então, assim, gente, interpretar sonho, ter visões ou sonhos, isso é dom. Deus dá a quem ele quer dar. Mas, então, eu sempre sonhava muito com cachorro. E depois que ela me falou isso daí, eu nunca mais tive sonho bom com cachorro. Eles começaram a falar comigo através de sonhos. Eu lembro que teve uma época que eu estava sofrendo muito, esperando pelo Cláudio, né? Aquele processo parecia ser longo. Eu não sabia ainda uma data certa, quando que a gente ia ficar junto. Poderia ser rápido, poderia demorar muito. No total chegou a quase 4 anos. Mas eu não tinha uma data, eu não sabia quando que seria, né? E eu lembro que uma vez eu tive um sonho e eu tava andando na rua e eu vi uma grande escadaria, um grande escadão, assim, sabe? E eu falei assim, eu olhava para aquela escada e eu sabia que quando eu chegasse lá em cima, no topo da escada, eu ia encontrar algo de bom para mim. Tinha uma bênção me esperando lá em cima, no topo da escada. E tá bom, e eu fiquei feliz porque eu conseguia ver o final da escada. Então eu comecei a subir ela. Quando eu comecei a subir a escada, gente, eu senti alguém grudando assim no meu calcanhar. E quando eu olhei, era um cachorrinho bem pequenininho. Sabe aqueles cachorro pequeno, de porte pequeno? Então, era um cachorro pequenininho, né? E eu afastava ele, eu falava, sai, né? E afastava ele com o pé. E quando eu afastava, ele continuava vindo na minha direção, me olhando assim com um olho estranho. E eu virei pra ele e falei assim, quem é você? Aí ele virou pra mim e falou assim, eu sou Satanás, eu vou acabar com a tua vida sentimental. Então, gente, imagina, né? Os meus sonhos, cachorro falando com você através dos sonhos. E eu tinha uns sonhos, assim, cabuloso, uns sonhos, assim, terríveis, de cachorro falando mesmo comigo. E não é latino, assim, eu acho que o cachorro falou comigo. Não, eles falavam comigo através de sonhos. Não só esse, gente, teve vários outros sonhos que eu tive, né, no decorrer do tempo. Não foi sonhos um atrás do outro. Então, sim, eu tenho... Deus já se mostrou muito comigo através de sonhos. Os sonhos já foi muito assim, vamos dizer assim, bom pra mim, porque já confirmou muitas coisas pra mim através de sonhos,
já fui muito fortalecida através de um sonho. Então, assim, gente, um sonho, sim, pode ser algo vindo de Deus para sua vida, sim. E às vezes a gente tem que prestar atenção na maneira como Deus está se mostrando pra gente. Deus, ele fala com a gente de várias formas. Às vezes Deus fala com a gente usando um irmão, um amigo, uma pessoa, até mesmo um pastor, dentro da igreja, através da palavra. Deus, ele está o tempo todo se comunicando com a gente. Se a gente for ver na rua, se a gente for ver a natureza já é a prova viva de que Deus existe. Se você for ver a gente, já é a prova viva que Deus existe. Como que a gente explica, né, uma criança que cresce dentro do corpo da mãe? Como que a gente explica o desenvolvimento do osso, o nosso osso crescendo dentro da barriga da nossa mãe? Então, gente, é coisa de Deus, não tem o que falar, não tem o que fazer. E por mais que a ciência, por mais que o mundo tente explicar a Deus, não tem como explicar a Deus. As coisas de Deus não dá para ser explicado. Por isso, gente, que sim, tem sonhos sim que são de Deus. Se você tem esse dom, se Deus se mostra para você através de sonhos, se você tem algum tipo de dúvida referente a algo, né, medita na palavra de Deus, ore. Toda vez que você tiver um sonho que for de Deus, ou até mesmo for um sonho do diabo, ore a Deus, peça a confirmação de Deus através da palavra dele, porque tem que ter confirmação, né, através da escritura bíblica. Conversa com alguém sábio, um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabe? Porque sim, né, o próprio Deus pode estar conversando com você através de sonho, e isso é muito bom, gente, isso assim é muito gostoso. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E se você já teve algum sonho que Deus já se mostrou pra você, Deus já falou com você, compartilhe aqui com a gente, tá bom? Então, um beijo, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.